Oi pessoal, tudo bem? Então, hoje nesse vídeo a gente vai mostrar para vocês os documentos que precisam para conseguir o visto de procura de trabalho para Portugal e a nossa experiência prática de como a gente conseguiu esses documentos. Tá? A parte da experiência prática é o mais importante, que tem umas coisinhas ali no meio que pode facilitar a vida de vocês, certo? Eu sou o Paulo. E eu, Ariadne. E a gente está morando aqui em Portugal há 20 dias já. Então, pessoal, para começar, a gente é de Santa Catarina. Então, a gente fez todo o processo pelo vice-consulado de Curitiba, tá? É muito importante ver o estado que você mora para saber aonde é que você tem que fazer, em qual consulado é destinado o seu estado. Um detalhe importante é que a gente fez pela plataforma do eVisa, que é uma plataforma do próprio governo português, ou é contratado por eles, eu não tenho certeza, mas tem um vínculo muito maior com o governo português e com os consulados. Tem uma outra maneira que alguns estados, tipo São Paulo e mais alguns estados, tem que ser pela empresa VFS. Tá? A gente não vai falar dessa empresa, porque a gente não fez o processo por ali. Então, o primeiro passo para o consulado de Curitiba é você mandar um e-mail para o consulado pedindo a lista atualizada dos documentos. Por quê? Nesse período que a gente fez o visto, a gente também está num grupo do WhatsApp com várias pessoas conversando sobre o assunto e imigração e tal, e a gente percebeu que volta e meia muda o documento ou trocam alguma coisa. Uma exigência diferente que eles podem solicitar que quando a gente fez não foi pedido. Isso. A questão do seguro-saúde, tem um outro documento que a gente vai falar, o PB4, ou a forma de declarar o dinheiro. Então isso vai mudando, pode mudar, tá? Então o primeiro passo é mandar um e-mail para o consulado de Curitiba, o vice-consulado de Curitiba, pedindo a lista atualizada dos documentos, porque você vai dar entrada no seu processo, tá? A lista de documentos é fácil, relativamente fácil de conseguir, mas o ouro desse vídeo que a gente vai entregar para vocês são as sacadas os percalços que a gente teve e vão ajudar vocês a fazer esse vídeo de uma maneira mais fácil. Então acho que vale um like e uma inscrição, que a gente está começando esse canal agora, então pede a ajuda de vocês se inscrevendo, assistindo o vídeo, curtindo, divulgando para os colegas aí que também podem estar interessados em vir para Portugal também. Então, a gente está com a lista mais recente que a gente conseguiu aqui. E o primeiro item, que é padrão, basicamente a lista vai ser padrão, tá? Não vai mudar muita coisa, mas mande esse e-mail para saber. O primeiro item da lista é o formulário de pedido de visto nacional. Quando você cadastrar, pela plataforma do eVisa é assim, você tem que ir no site do eVisa, cadastrar tudo lá, todas as informações. Você faz o seu login, cria uma senha, um login, cadastra todo um novo pedido de visto, todas as suas informações e no final ele gera um PDF. Esse PDF você imprime e vai ser esse formulário de pedido de visto nacional, que é o primeiro item. É essa impressão do eVisa, tá? Então, facinho, você vai ter que fazer esse processo. O segundo item que eles pedem são 2 fotos 3x4. A primeira vai colada nesse formulário que a gente falou há pouco e a segunda tem que ir solta porque eles usam para alguma coisa lá. O terceiro item é o passaporte. Então, tem que ter um passaporte, né? Vai no site da Polícia Federal, faz o teu passaporte. Não esqueça de ver a validade do seu passaporte. Muito importante. A validade. Tu não pode pedir o visto se ele tiver 3 meses para vencer. Então, assim, renova o passaporte, vamos fazer um negócio bem feito. Renova o passaporte. Agora ele está valendo 10 anos, então capricha. Eles também pedem a fotocópia do passaporte, tá? Como quarto item, a fotocópia do passaporte. Uma cópia mesmo. Autenticada, não precisa. Uma cópia basiquinha normal. O certificado de antecedentes criminais, tá? Da Polícia Federal. Esse é importante. Esse documento tem validade de 3 meses, tá? Eles pedem do último mês. Então, quando tu vai dar entrada, em geral, esse vai ser o último documento que tu vai tirar. Tu vai no site da Polícia Federal, faz lá o cadastro, pega a negativa criminal e esse documento tem que estar apostilado. O que é isso? Apostila de Haia. É um acordo internacional para que esse documento valha em outros países também. Tá? Isso os cartórios fazem. Então vê com o cartório da sua região. Próximo documento necessário, seguro de viagem.
Aí entra os contrapontos, tá? Seguro de viagem é obrigatório em alguns consulados. Alguns consulados aceitam um documento chamado PB4 ou PTBR13. É o nome do documento. Mas se tu falar pro PB4, todo mundo vai conhecer também, que era o nome mais antigo desse documento. É um acordo que tem Portugal e Brasil para que os cidadãos brasileiros possam usar a saúde pública portuguesa e vice-versa, os portugueses usar saúde pública brasileira, tá? Aí que tá o primeiro perrengue chique que a gente teve. Esse documento é fácil de fazer. Vai no site do Ministério da Saúde, bota no Google lá, PB4, mumuzinho, fácil. O da ARI veio em menos de 24 horas. Nós fizemos a solicitação, era 10 da noite, e 5 da tarde do outro dia já tinha vindo e-mail para mim com autorização certinha do PB4. E aí a gente tava tranquilo. Se já veio, o meu tá vindo também, né? Já deve estar. E não veio naquele dia, não veio no outro. Foram 15 dias e não veio esse documento. E eu começando a ficar bravo já, porque eu tava querendo acelerar as coisas. Comecei a ligar para os ministérios, pro Ministério da Saúde de todos os estados. Comecei com São Paulo, comecei com Santa Catarina, São Paulo, e ninguém me atendia, Liguei para Brasília, ninguém atendia. Eu fui no site do Google mesmo, botei Ministério da Saúde, apareceu um link lá com vários telefones de todos os estados. Eu comecei a ligar para todos os estados. Liguei para Paraná, Rio Grande do Sul, que era mais perto da gente, e nada. Decidi ligar para o Acre. No Acre, a pessoa que me atendeu foi um rapaz, foi muito legal, passou para uma outra menina. Aquela moça me atendeu super bem, ela foi muito solícita. Não, amor, calma aí, eu vou descobrir em qual estado que tá. Ela conseguiu descobrir para mim em qual estado que tava. Me passou o telefone do estado, o contato. Nossa, ela foi super gente boa comigo. E aí eu fiquei sabendo em qual capital que tava. Por quê? Esse documento, quando tu pede ele é não sei, colocado aleatoriamente nas capitais dos estados, nos ministérios da saúde dos estados. E o meu foi para Alagoas? Eu acho que foi Alagoas. Não importa. Foi para um estado muito longe e não sei por que eles não estavam fazendo. Consegui o telefone, liguei para lá, a pessoa já me atendeu, um pouco braba assim, mas conseguiu resolver. Ali em 5 minutos resolveu, me enviou por e-mail e estava feito. Mas se eu ficasse esperando, e vários colegas também ficaram esperando e não tiveram sucesso tão cedo. Alguns inclusive contrataram seguro viagem porque não estava vindo o PB4 e não tiveram a destreza ali, a manha de tentar correr atrás. Próximo documento, requerimento para consulta de registro criminal português. Esse é um documento que vem em anexo. Quando tu manda aquele e-mail para o consulado pedindo as informações, vem esse anexo junto. Só tem que preencher. É um documento falando que tu autoriza o consulado e o Serviço de Fronteiras, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o CEF aqui de Portugal, a consultar teu registro criminal português, tá? A princípio, se não cometer nenhum crime aqui, tá tudo certo. Tranquilo. Só tá autorizando eles a consultar a base de dados. É bem fácil, só preencher ali, já vem junto com o anexo, mas tem que fazer. Então, pessoal, o próximo item é o comprovante de retorno, do regresso. Então, antes mesmo de solicitar o visto, nós tivemos que comprar as passagens, tanto de ida quanto de volta. Eles recomendam não comprar a passagem de ida antes de ter o visto, mas a passagem de volta é obrigatória. Porque se der tudo errado, tens que ter um jeito de voltar, para não ficar perdido aqui em Portugal. Só que a gente sabe que se comprar só a passagem de retorno, vai ser um valor. Depois tu vai comprar só a passagem de ida, vai ser outro valor alto também. Se tu comprar as duas, fica mais barato. Então a gente se arriscou. O que a gente fez é jogar a ida, foi 60, 90 dias para frente, para ter um espaço até a gente conseguir o visto. A gente comprou em dezembro pra gente viajar em março. Isso. E o regresso depois de 4 meses. Esse visto, detalhe, esse visto ele vale por 4 meses. Isso. Tá? Prorrogável por mais 2. Mas a passagem de regresso tem que ser 4 meses da ida.
O teu visto vai ser válido para exatamente 4 meses antes do teu regresso. Eles vão ver a data de regresso que tu comprou a passagem e vão calcular para 4 meses antes. Se tu viajar antes disso, não vai poder entrar no país, tá? Ou vai entrar como turista. E aí não vai estar valendo o teu visto. O próximo item que eles pedem também é um comprovante de recursos financeiros, tá? Então tu tens que vir para cá com grana. Apesar de tu vem procurar trabalho, mas tu tens que ter uma grana para te manter inicialmente. Eles pedem que tu tenhas em dinheiro 3 salários mínimos portugueses, que estão 760 euros. Tens que ter 3 vezes essa quantia, tá? Em reais, antes da conversão ainda. Como é que tu vai comprovar que tu tens essa grana? Tem que ser numa conta, pode ser conta corrente, conta poupança, e eles querem o extrato disso dos últimos 3 meses. Então, tu tem que ter essa grana já há 3 meses. Porque senão, digamos assim, seria muito fácil alguém te emprestar um valor, tu ter lá, tirar o extrato e devolver para a pessoa, tá? Então, não é assim, eles não aceitam isso. A Ari tinha esse valor na conta corrente dela, ou na poupança, na corrente, e eu tinha em tesouro direto, investimento financeiro. E eu fiz o extrato de até mais de 3 meses, que eu tinha esse valor crescendo, porque eu vinha depositando lá. E aí eu fiz um saque, botei na conta corrente, e aí eu fiz outro extrato de dezembro zerado, e aí o de janeiro, o dinheiro todo na conta corrente. Um extrato dali. Então deu para ver como caminhou o meu dinheiro, tá? Atualmente, esse valor está em R$ 11.400, tá? Com a taxa de conversão atual. Quando você está vendo esse vídeo, pode ser um pouco mais, um pouco menos. O que é importante é você calcular 3 salários mínimos portugueses, tá? O pessoal teve uns perrengues ali no grupo do WhatsApp que a gente conversou, que eles não estavam aceitando dinheiro no aplicativo Wise. Por quê? Não sei. Tinha que ser em conta corrente de Banco do Brasil. Alguns comentaram que tinha que ser extrato com a assinatura do gerente. A gente não precisou disso. Não. Nossa conta é digital, então não teria nem como fazer isso. A gente mandou mesmo assim e deu tudo certo. Deu tudo certo. Foi simples. Não vem criar dificuldade não. É simples a coisa. Só que tem que ser muito, muito claro para eles entenderem o que está acontecendo. Tem que ser muito claro. E existe uma alternativa aqui agora. Da passagem de regresso e desse comprovante de recursos, se você tiver ou um português, ou um brasileiro, ou alguém com autorização de residência em Portugal, que preencher um formulário específico deles, que é o termo de responsabilidade, com assinatura e cartório, tudo, tem que ser tudo certinho, vem um anexo junto com aquele e-mail, você não precisa comprovar a passagem de regresso, nem esse montante em dinheiro. Se tiver alguém de Portugal assumindo as responsabilidades por você, tá? No caso de você não ter onde morar, aquela pessoa vai arcar também com a sua moradia. No caso de você não ter como regressar para o Brasil por algum problema eventual, aquela pessoa tem que arcar com a sua passagem de volta, tá? E essa pessoa vai ter que comprovar os 3 meses de salário mínimo na conta bancária dela, tá? Então, assim, pode alguém te ajudar, mas a pessoa vai ser totalmente responsável por ti. Então, não tem meio jeito não, tem que ser certinho a coisa. Eles também pedem um documento que é uma declaração com indicação das condições de estada prevista. Ou seja, é basicamente uma carta. Tu vai escrever uma carta de motivação, assim. Eu, por exemplo, sou da área da educação física, eu coloquei que sou personal trainer, trabalho com população idosa, penso em trabalhar com isso em Portugal, fiz minha inscrição, no próximo documento que eu já vou explicar para vocês, fiz minha inscrição nesse sentido também. Detalhando isso, pretendo morar, ou já aluguei quarto em tal local, tem que comprovar a tua morada, né, onde é que tu vai ficar alojado. Eu fiz uma reserva no Booking, no nosso nome, para hotel, reserva cancelável, tá? Foi aceita, tranquilo. No nosso nome, eu vou colocar o nome dos dois lá embaixo na reserva. Tem vídeo ensinando isso também, tá? Como fazer isso no Booking. E para 120 dias a gente teve que fazer.
É um pouco fora da realidade isso, porque uma pessoa que vai vir procurar trabalho não vai fazer uma reserva para ficar 4 meses num hotel ou numa hospedagem ou qualquer coisa do tipo, porque sai muito caro. Nas contas que a gente fez, dava 33 mil reais só de hospedagem para 120 dias, é muito fora da ideia isso. O que aconteceu é que de início nós fizemos uma reserva de 15 dias, enviamos todos os documentos e tivemos um retorno que deveria ser estada de 120 dias mesmo. Então a gente fez mais uma reserva para completar esses 120 dias para dar certo o visto. São 3 itens que tem que ter nessa carta. Onde tu pretende morar, as tuas experiências profissionais, quase como se fosse um mini currículo, mas não é um currículo, não está te apresentando. Fala assim, eu trabalho com educação física, área com comércio exterior, tal. É uma carta bem simples mesmo, sucinta, mas explicando com o que tu trabalha. E as motivações, do porquê que tu tá pensando em vir morar para cá, ou o que te levou a ter essa ideia de vir morar em Portugal. O próximo item é o comprovante da manifestação de interesse para inscrição no IEFP. Tá? É um nome bem grande. IEFP é Instituto de Emprego e Formação Profissional, se eu não me engano, tá? Aqui de Portugal. Então, tu entra no site deles e tem lá uma aba, um local que tu vai visto de procura de trabalho. Como é algo novo, Sim. Eles colocaram lá, tá bem fácil de ver. E aí tu preenche lá e logo, é bem rápido, eu acho que ou no mesmo dia, no dia seguinte, vem um PDF para você dizendo que você acessou o site e se cadastrou aqui, manifestou a sua vontade de se inscrever e procurar um emprego aqui na área. Nesse site é bem fácil, tem alguns vídeos no YouTube explicando também como é que faz. E tu vai cadastrar lá tuas áreas de interesse, tuas habilidades, é bem um mini currículo assim também, é bem fácil de fazer aquilo lá. Tá? E os 2 últimos itens, um comprovante de residência do Brasil, básico, só para saber que tu é de Santa Catarina ou Curitiba ou Paraná, né? Para se cadastrar no consulado de Curitiba, que foi o nosso caso. Se você é de outros locais, pode ser que eles nem pedem isso, né? Talvez mude algumas coisas, Mude alguma coisinha ou outra. E o comprovante de pagamento da taxa. A taxa para esse visto, ele é um visto de residência, tá? E a taxa dele é 90 euros, que o governo português cobra. E aí tem que fazer a conversão para real, tá? A gente quando fez estava 506 reais. 90 euros, 506 reais. A gente fez um depósito na conta que naquele primeiro e-mail que o consulado mandou vem a conta, né, certinho explicando. E a gente fez até um pouquinho, a gente fez 510 na verdade, para se desse uma variação de câmbio, tava tudo certo. Tava tudo certinho. Se tivesse uma variação de câmbio, tava tranquilo. Esses são os documentos básicos, tá? Talvez peça algo mais, algo menos, mas de maneira básica é isso. Agora vem o nosso outro perrengue. Então, eu já tinha feito esse processo em 2015 pelo site do Evisa, quando eu vim a Portugal. Fiz o processo todo, gerou uma data de agendamento e eu fui no consulado quando eles pediram, agendaram lá, entregar os documentos e tal, e depois o meu passaporte veio por correio. Eu assinei o negócio autorizando e tal, veio por Sedex, eu paguei o Sedex, aquela coisa toda. Atualmente, não é mais assim. Atualmente, vem uma data, só que você deve ignorar essa data. No próprio e-mail, eles te relatam, eles te explicam isso. Ignora essa data de ir lá e, na verdade, você tem que mandar todos esses documentos pelo correio para eles. Não sei se tem a ver agora com o Covid, com a pandemia e tal, para não acumular gente lá, alguma coisa pode ter acontecido, mas eles querem que mande por correio. Eu tô falando do consulado de Curitiba, tá? Se você é de outro estado, aí tem que ver como é que procede o seu estado, tá? E aí eu não sabia a gente não sabia que tinha que mandar por correio. Porque a gente não teve nenhum e-mail retornando que tinha que ser mandado por correio, enfim. A gente ficou sabendo através de troca de mensagem com o pessoal do grupo
eles todos em dúvida porque eles estavam questionando que precisava mandar por correio. E a gente, como correio, não ficamos sabendo? Porque eu não mandei aquele e-mail que eu falei para vocês no início, eu não enviei. A gente não tinha mandado. Porque a gente não sabia. A gente foi no site do Evisa e seguiu passo a passo lá, que é basicamente esse também. E aí, tava esperando o agendamento. E aí depois a gente criou o grupo com os colegas ali. E um deles, a Simone, a menina lá, falou que tinha que ser por correio, porque ela mandou um e-mail pro consulado e tal. E assim, que história é essa? Fui eu lá mandar o meu primeiro e-mail pro consulado, pedindo as informações e tal. E aí eles me mandaram o e-mail padrão deles, explicando como é que era o processo. Eu, putz, já tô aqui 15 dias esperando e não mandei esse correio ainda. E aí a gente voltou das férias, foi na virada de dezembro para janeiro, voltou das férias, compilou os documentos todos e enviou por correio. Em torno de 20 e poucos dias, mandaram a resposta pra gente, dizendo que aqueles 15 dias de estada tinham que ser 120, na verdade. No mesmo dia a gente já reservou, aí podia ser por e-mail daí, tá? Ali eles, como eles abriram o meu processo, estavam trabalhando nele, então eles queriam agilizar também, pode ser por e-mail. A gente fez a reserva, pegou os PDFs todos, enviou por e-mail, no outro dia ela já mandou recebido e tal, certinho, e disse que avisaria por e-mail a data pra gente ir lá buscar o passaporte com o visto, se fosse aceito, né? E passou ali mais alguns dias, uns 10, 15 dias, e a gente recebeu o nosso e-mail, a aprovação do visto, para ir depois de 3 ou 4 dias lá buscar. Atenção, tem colegas que estão recebendo um e-mail dizendo amanhã, às 10 da manhã, você passa aqui para buscar. E a gente é de Santa Catarina, para ir para Curitiba, a gente tá perto da BR-101, é até mais fácil. Mas sim, quem é da área do Oeste fica mais difícil. Então atenção ali com as datas e coisas, tá? Então o tempo total que foram uns 35... descontando aqueles 15 dias iniciais que a gente não sabia que era para mandar por correio, quando a gente enviou o correio, deu 30, 32 dias ali mais ou menos, foi rápido até. A gente ficou sabendo de colegas que demoraram 60, tá? Então, e alguns outros que foi até menos, 25. Então depende do processo deles lá. Ou seja, não compre a passagem para muito próximo. Dá tempo, tem que dar tempo. Tá? Pode dar errado, pode acontecer. Eles podem questionar outras coisas que vocês vão ter que correr atrás e pode perder um pouco mais de tempo. A princípio os documentos são esses, as dicas que a gente tinha são essas. Boa sorte para vocês. Né? Para essa jornada, é uma aventura, né? Pra gente está sendo uma aventura. Se você vem com família, tudo, tem que se planejar, tem que guardar dinheiro, não vem só com aqueles 3 salários mínimos, guarda grana, fica esperto, estuda bastante, conversa, pergunta, troca informação, para fazer uma imigração bem segura e bem legal para vocês, certo? Isso. Se esse conteúdo ajudou vocês, por favor, de novo, vou pedir, curte o vídeo, segue a gente está começando um canal para explicar mais coisas de Portugal e ajudar vocês nesse processo também, certo? Valeu. Tchau, tchau. Tchau.